nem preciso dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou muito alegre, meu coração muito feliz de estar aqui dividindo este momento com vocês. Vocês são... Eu vou falar depois. A pastora me deu uma sugestão de a gente falar um pouquinho sobre a oração. Porque aqui nós estamos num grupo para orar. Amém. É claro que parece ser um tema já tão recorrente, todo mundo sabe o que é orar, mas vamos tentar, com a graça e o poder do Espírito Santo, nos aprofundarmos um pouquinho. Eu tenho pouco tempo, né, para falar, mas nos aprofundarmos um pouquinho mais nessa questão da oração, que eu acho assim que é a mola que move a terra, que move o crente, que move as famílias, que move as igrejas, é a oração, que é esse pilar de sustentação tão importante, tão precioso. E eu já quero começar falando que toda oração é uma declaração de amor. É uma frase minha, mas que eu creio piamente no meu coração. Toda oração é uma declaração de amor ao nosso Deus, obviamente. Mesmo que às vezes entre lágrimas, entre aflições, angústias e tormentas, a nossa oração é uma declaração de amor e dependência do nosso Deus. E eu queria pedir para você abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãs, eu falo assim mesmo, tá? Bem miudinho, bem mansinho, tá? Então, se der um soninho aí, eu levanto um pouco a voz, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu acho que é o maior versículo da Bíblia, é o número 17. Aleluia. Então, o que diz lá? Podeis dizer todas vós. Vamos lá? 1, 2, 3. Nunca deixem de orar. Amém. Glória a Deus. Condições diferentes, mas com a mesma verdade. Orai é necessário. Nunca deixe de orar. Orem sempre, busquem a Deus sempre e em todo lugar. O significado da palavra orar no nosso dicionário vai dizer que é o ato de fazer uma prece, de fazer uma súplica, de fazer um clamor. Esse é o dicionário que traz. Então, orar é isso. Mas nós vamos tratar aqui da oração no sentido bíblico. No sentido bíblico, orar é aproximar-se de Deus por meio de palavras ou pensamentos. Aproximar-se de Deus. Então aqui já existe uma profundidade muito grande para a gente pensar sobre. Às vezes a gente está agindo no dia a dia meio no automático, mas a oração é nós nos aproximarmos do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Uma coisa que eu gostaria, que eu aprendi ao longo da minha conversão de 12 anos apenas, é ver Deus como Pai. Porque eu venho de uma tradição católica de 39, 40 anos. Então, o Deus é o do céu. Né? Eu acho que muitos aqui entendem o que eu quero dizer. E quando você nasce num berço evangélico e você já cresce com esse conhecimento de que Deus é Pai, é diferente. Agora, para nós não, tem um outro sentido, né? Então, que fique bem claro no nosso coração que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é fiel e que Ele nos ama incondicionalmente. E por isso estamos aqui. Não é porque nós o amamos ou porque somos pessoas espirituais. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, então Ele nos traz para a sua obra, né?
Em hebraico, orar é envolvimento profundo, entrega total. É aquilo que eu falei. Em meio às lutas, nós às vezes buscamos a Deus com maior intensidade. A gente acha que precisa de Deus mais nos momentos de luta do que quando estamos bem. Isso é um defeitozinho do ser humano, né? A gente busca Deus com mais intensidade na hora da necessidade. Então, que nessa manhã a gente possa ter essa abertura na nossa visão espiritual, na nossa mente, que se revele no nosso coração que a oração é algo intencional, que nós fazemos porque nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro e nos chamou como filhos, como filhos. Como irmãos, como filhos, né? Outra coisa que eu tenho no meu coração é que a oração, ela é um privilégio dos filhos de Deus. É um privilégio que nós temos de nos achegarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, a um Pai amoroso e gracioso. Isso aí é presente, é dádiva que Deus deu, é privilégio de nós que somos seus filhos, porque o mundo pode até buscar a Deus na hora do aperto, né? Pode até buscar a Deus, mas a oração como relacionamento com Deus, nessa profundidade, nessa entrega total, é privilégio dos filhos. Então sinta-se, meus irmãos, sintam-se muito amados, muito privilegiados, porque nós estamos aqui, porque Deus nos ama intensamente. Então vamos fazer vamos deixar bem clara essa diferença. Nós estamos aqui porque Deus quer, não é porque somos bons. Estamos aqui porque Deus nos ama, porque Deus conta conosco, porque Deus se revelou a nós, porque o seu amor está em nós, porque o poder da oração, o privilégio da oração está sobre nós. Irmãos, o poder da oração é algo que não dá para falar em palavras. Não tem como ficar falando do poder que a oração tem. Por quê? Porque só ora aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, se você não tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, dificilmente você vai buscar uma vida de oração, de comunhão, de entrega, esse relacionamento face a face com Deus. Então, se estamos aqui, mais um motivo não para nos gloriarmos, mas para glorificarmos a Deus, porque o seu Santo Espírito repousa sobre nós, e sobre nós há poder, porque é promessa de Deus. Todo aquele que o busca, todo aquele que o invoca, todo aquele que se aproxima dele, ele não desprezará. E perto está o Senhor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. E ele salva, e ele socorre, e ele dá alívio, ele dá firmeza nos pés, ele esconde no seu abrigo, e ele nos dá paz. Sem a oração, irmãos, o que seria de nós? É onde a gente busca força no Senhor, é onde a gente busca socorro, é onde a gente se esconde, é onde a gente chora, é onde a gente rasga o coração, é onde abrimos nosso coração, nossa mente e falamos tudo aquilo que está dentro de nós, tanto o nosso sofrimento, quanto as coisas boas e aquelas horrorosas. Porque nós somos humanos, somos seres caídos.
Então, tudo aquilo que há de feio dentro de nós podemos falar para o nosso Pai por meio da oração. E você pode falar, porque você pode crer, você pode confiar, Ele é fiel, Ele não vai te desapontar, Ele não vai te julgar, porque Ele mandou Jesus para salvar o mundo, não para condenar nem para julgar. Aproxime-se de Deus, aproxime-se cada vez mais de Deus, através da oração, intencionalmente. Agora eu vou tirar o meu tempo de oração para estar com o meu Pai, porque Deus é relacional. Ele nos criou para termos relação com Ele, amizade com Ele, sermos amigos íntimos. Infelizmente, a queda do homem veio interromper essa intenção, mas Deus, no seu infinito amor, planejou tudo e resolveu, nos dando Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e nos tornando de novo filhos de Deus. E isso é glorioso, isso é magnífico, isso não tem preço. A oração, irmãos, ela tem que gerar unidade. A palavra, muitas vezes, eu lembro das passagens onde Jesus fala: Pai, eu oro para que todos sejam um, como eu e o Senhor são um. Quantas passagens falando da unidade? E nós temos que ser um com Deus por meio da oração, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança, nós somos a família de Deus, filhos amados, diletíssimos. Deus está olhando para a sua vida, para o seu coração, para a sua sinceridade, para as suas intenções, para as suas necessidades. E a oração é o meio pelo qual nós acessamos ou nós entramos na presença do Senhor e podemos ser quem nós somos realmente, sem máscara nenhuma, porque Deus já conhece tudo em nós. Então, ore com sinceridade, ore com amor, ore com o desejo de estar unida ao Senhor, estarmos unidos ao Senhor. A oração, desculpa, eu às vezes troco as palavras, faço uma confusão. A oração tem que gerar em nós essa unidade, tanto com a Santíssima Trindade, quanto com o corpo de Cristo, a igreja que somos nós. Então, irmãos, eu pergunto, se houver algo atrapalhando a sua comunhão com o Senhor, a sua comunhão com os irmãos nessa manhã, fale com Deus. Deus conserta tudo, Ele é especialista em conserto, em curar, em libertar, em salvar, em fazer novas todas as coisas. O Senhor é especialista em tudo isso. Então fale com o Senhor. Às vezes é comum irmãos falarem: eu não vou muito para cá. Então, isso daí não seria comunhão, claro, né? Existem pessoas e pessoas, cada um carrega uma história, cada um carrega uma aflição, uma angústia, um sofrimento. Às vezes o irmão é como é por causa do seu histórico de vida, do que ele tem passado, né? Às vezes a pessoa só recebeu sofrimento durante a vida, né? Então, ainda a gente dá o que a gente tem no coração. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, em julgar as pessoas, porque a gente não conhece a história dela. Às vezes é melhor, em vez de você falar assim: não vou com a cara de fulana, se aproxima, dá um abraço, pergunta como vão as coisas, porque se tem um ser que não gosta de falar, é um ser humano, né? Que não sei, deve ser um medo, alguma coisa assim, de abrir o coração das pessoas. Por quê? Porque as pessoas somos humanos, né? E às vezes a gente acaba cometendo erros, falando da vida dos outros, né? Então, acaba que muitas vezes a gente prefere não falar para não correr esse tipo de risco, né? Mas eu creio que estamos falando aqui com pessoas sinceras, espirituais,
cheias do Espírito Santo. Então, se o irmão precisa de você, ore com ele, né? Eu já vou falar aqui. Por que devemos orar? Né? Porque Deus nos criou para interagir com Ele, como eu já falei, para ficarmos fortes no Senhor, para ficarmos protegidos, para não cairmos nas tentações da carne. Aqui eu estou falando da nossa carnalidade mesmo, de nós mesmos, das nossas concupiscências, né, dos desejos da carne. Porque nossa carne é pecado, né? Nossa carne, ela quer ficar dormindo na cama, quer ficar no sofá, quer fazer coisas gostosas, e muitas vezes a gente não se preocupa em se pecar mesmo, né? Nossa carne pende para o pecado. E é uma luta dentro de nós entre a nossa carne e o Espírito Santo. Vai vencer aquele que você alimentar mais, não é? É esse ditado, não tem? Então, ali a gente também ora para derrotar o nosso inimigo, que ele é voraz, está procurando a quem possa tragar. Então, se não formos vigilantes, o inimigo dá rasteira e quando você vê, nós estamos longe da presença do Senhor. O Senhor nunca nos abandona. Nós, por nossas escolhas e atitudes, é que nos afastamos do Senhor. Mas Ele nunca nos abandona, né? Então, por isso, a necessidade da oração é como um ar que a gente respira, né? Se você precisa do ar para viver, o seu corpo viver, nós precisamos da oração para o nosso espírito viver. E para a gente vencer todas as lutas do dia a dia, gente. Vocês não fazem a menor noção das lutas que eu enfrento, né? Tanto comigo mesmo, aqui internamente, como com minhas filhas, especialmente a minha caçula. Então, vocês não têm ideia. Como eu digo para a pastora, tem dias que eu tiro só para chorar, tem horas que a gente não aguenta, né? E se não fosse Deus na minha vida, talvez eu já tivesse perdido a minha filha, não sei, Deus sabe tudo, mas a luta é tensa, não é nem diária, é minuto a minuto, é uma luta muito grande. Se não fosse Deus na minha vida e eu poder orientar, ajudar e saber o que fazer, os irmãos que sempre já conhecem a minha história de longa data, então eu teria entregue os pontos realmente, né? Então, só para vocês, um dos problemas que ela enfrenta, e daí atinge a família toda, né, é a tendência suicida, né? Então, peço inclusive às irmãs que estejam também orando nesse sentido por minha família. Ainda tem outras coisas bem, né, que são difíceis da gente aceitar, mas a gente ama. A gente não aceita, mas ama, de todo o coração. E eu quero finalizar dizendo que esse poder de oração é indispensável na vida de todo crente. Agora, ser um intercessor é algo divino demais, né? E aqui está, uma casa cheia de intercessores. Então vocês realmente são escolhidos. Aleluia. Porque eu costumava pensar assim, eu não vou trabalhar muito com intercessão, embora no dia a dia todo mundo é intercessor, né? Mas eu não vou trabalhar muito com intercessão, pensar assim, né? Porque para ser intercessor você tem que amar demais. Você tem que amar demais. Você tem que ter um amorzão lá meio especial para ser um intercessor. Porque você vem aqui dobrar seu joelho por outras pessoas. Por uma causa, pelos pastores, pela igreja, pelos familiares. Então, se você não tem esse amor de Deus no seu coração, é difícil você pagar esse preço da intercessão. Tanto é que parece que é sempre o menor grupo da igreja, né? Os intercessores, aqueles que
gasolina, né? O combustível da sociedade, da igreja, da casa, uma mãe intercessora, um pai intercessor, né? Irmãs intercessoras que estão aqui orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pela nação, orando por si mesmas. Então, irmãs, parabéns. É um privilégio ser um intercessor, ser usado por Deus, ministrar na vida das pessoas, né? Impor as mãos. Claro que todo crente, todo aquele que crê em Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, tem esse chamado de orar uns pelos outros. Mas esse grupo aqui é um privilégio da igreja, né? Grupo de intercessão. Então, que deixe Deus usar vocês mesmo, tá? Porque há muito, muito, muito poder na vida de uma pessoa que ora incansavelmente às vezes, né? Então é isso, irmãos. Eu queria falar sobre isso um pouquinho. Espero que tenha aberto aí alguma nova luz sobre a oração na vida de vocês. Enquanto eu preparava isso aqui, você vê, bem aquilo que todo mundo fala mesmo, né? A primeira pessoa que recebe a pregação é aquele que vai ministrar, né? É isso mesmo. Primeiro Deus fala com a gente para falar com os demais. Então, eu também fiquei surpresa com essa questão da profundidade da oração, o porquê da oração, o que realmente significa, o porquê dessa entrega total, desse envolvimento profundo com Deus durante a oração. É porque somos filhos, nascemos do coração do Pai. Então, a nossa conexão com Ele é a oração. No princípio, Ele interagia pessoalmente com o homem, mas agora isso não é mais possível, porque não suportaríamos a presença de Deus. Mas Ele nos deu o privilégio de acessarmos ao seu trono, a sua santíssima presença, por meio da oração. Então é um privilégio muito grande para nós. Aleluia por isso. Então, dado isso, vamos orar?